Somos uma equipa criativa, jovem, que trabalha em várias áreas, desde o vídeo até ao design, até ao branding, e conseguimos ter um serviço, prestar um serviço completo aos nossos clientes, que vai desde uma identidade gráfica até ao desenho do espaço, do interior do espaço, ou ao desenho do edifício. O nosso desafio como empresa e entre sócios e equipa toda que trabalha aqui também é um bocado a procura da internacionalização. Queremos manter a qualidade que temos, se calhar, da arquitetura portuguesa, mas inovar e também ter atenção ao que acontece lá fora em outros grandes gabinetes lá fora, quer da arquitetura, quer de design. A tradição é importante e a identidade na arquitetura é importante, a identidade do sítio. Nós, como vivemos hoje em dia no mundo global, as imagens que nós temos dos edifícios e da imagem das cidades acaba por tornar-se homogéneo, tudo idêntico. E não é isso que depois faz com que haja turismo, que haja história. Cada país tem a sua história, tem o seu material. O peso da mão a desenhar é o peso da reflexão que uma pessoa tem sobre o projeto. Se calhar, com a tridimensionalidade, o processo é mais fluido e chega-se a conclusões mais rápidas, mas menos, se calhar, menos pensadas. Mas os 3D também permitem experimentar muitas coisas diferentes. Se calhar, com a maquete, com a maquete tradicional, não experimentamos tanta forma como conseguimos experimentar ao nível do 3D, reduzindo bastante os custos para o nosso escritório. O primeiro processo passa sempre por uma abordagem de perceber o que é que o projeto implica, que custos é que vai ter para o cliente, como é que vamos desenvolver o projeto. Depois temos uma fase também de esquizos, temos algumas fases que temos que ter alguma paragem no projeto também para refletir sobre ele, e depois em termos de método de trabalho usamos muito ferramentas de modelação 3D, ferramentas BIM, ArchiCAD, que nos permitem depois também ver o projeto como um todo e perceber as dificuldades logo à partida que o projeto vai ter. Enquanto quando desenhávamos em 2D, muitas vezes éramos surpreendidos em obras com coisas que não tínhamos pensado, e com dificuldades agora isso já nos permite calcular essas dificuldades. A boa arquitetura, eu acho que tem que se desafiar a si própria. Tem que criar sempre maneiras de se ultrapassar, mas também a arquitetura tem que ter uma ligação muito ao espaço e às pessoas. A arquitetura é feita para as pessoas. Portugal dos Pequenitos é um parque que foi desenvolvido em 1939, 1940. É um parque muito interessante, aí percebe-se também a diversidade que há geológica no país, porque tem a representação de várias casas do norte a sul, de palácios, de castelos. O cliente sentiu necessidade de haver uma atualização, lançou o concurso, quer aumentar o parque, quer ter uma parte nova, onde vão ter também edifícios emblemáticos de outros arquitetos, Portugal contemporâneo. O edifício vem complementar algumas necessidades que o parque tinha. É um novo edifício de entrada, vai ter uma zona de eventos, vai ter uma cafetaria, restaurante, a parte administrativa e um centro pedagógico. Criámos uma espécie de caravelas com um género de origami, não é? Ou acaba por ser um género de caravelas origami. Depois cada criança vê alguma coisa diferente lá. Há crianças que veem um barco, há outras que veem uma gaivota, há outras que veem outro tipo de forma no edifício que nós tentámos representar. E era essa a ideia original, era puxar pela imaginação, puxar pela criatividade e fazer também uma reflexão sobre as viagens que os portugueses fizeram no mundo.